Há 3 anos, o Ministério da Saúde confirmava a relação entre zika e microcefalia. A malformação na cabeça foi o primeiro sinal de um surto que fez as mais inocentes das vítimas, bebês, ainda dentro do ventre das mães. O Edição das 4 estreou em fevereiro de 2016 sob o impacto desse surto. De lá para cá, a geração Zika cresce em meio a incontáveis dificuldades. Uma história que pode ser contada em capítulos, mas que está longe de ter um final feliz. Marcele e Amanda se conhecem há pouco tempo, mas já são muito amigas. O que aproximou as duas foi o sofrimento em comum. A Marcele é mãe da Marina, que tem 3 anos. A Amanda é mãe da Alice, que tem 2 anos. As 2 meninas foram diagnosticadas com microcefalia quando as mães ainda estavam grávidas. 2 anos e meio atrás, no dia que eu estreiei aqui no Edição das 4, a Marcele esteve comigo no estúdio em São Paulo. Assim que você teve o diagnóstico, faltou informação? Você tinha alguma informação sobre a doença? Não, nenhuma. Falava-se muito em febre chikungunya. Zika não existia. Perguntei se haveria algum problema com relação ao bebê. Eu perguntei se ela estava sendo bem atendida pela rede pública de saúde. Não fiz nada ainda pela rede pública. Nada? Nada. Você fica muito nervosa porque você não tem resposta, você não sabe qual é o futuro do teu filho. 2 anos e meio depois, ela continua com muito mais dúvidas do que certezas. Não evoluiu muita coisa, né? Foram muitas promessas pra gente, mas assim, pouca coisa foi feita. A rede pública oferece, quando tem meia hora, 15 minutos, uma vez por semana, quando nós sabemos que nossos filhos precisam de todos os dias de uma terapia. Marina não fala, não fica em pé e não sabe mastigar. Toda a alimentação tem que ser pastosa. Ela depende completamente da mãe. Você teve que parar de trabalhar? Sim. Para deixar com alguém, não tinha como. Ela convulsionava muito, não tinha nada controlado ainda. A Amanda também teve que parar de trabalhar para cuidar da Alice, que assim como a Marina, não fala e não anda. Eu era microempreendedora individual, tive que fechar, dar baixa na minha empresa, até porque eu não estava conseguindo o benefício, que é dela, não é meu, né? Um valor de um salário mínimo que não paga nem os medicamentos que ela usa atualmente. O meu foi negado. Tão humilhante. É um salário mínimo, não é para colocar um feijão com arroz na tua mesa, não. É para dar uma melhor qualidade de vida, para poder conseguir uma terapia melhor, para pagar as medicações que aumentem em número e aumentem em quantidade. Os medicamentos que poderiam ser fornecidos não são, que já teria uma redução de custo. Os insumos, leite, fralda, coisas que a gente precisaria e não consegue. É cadeira de roda, são várias crianças precisando. São mães fazendo vaquinha para cadeira de roda, mães fazendo vaquinha para conseguir medicação, terapias, porque o governo não está cumprindo a parte dele. Esse surto de microcefalia acabou tendo um impacto social muito grande. Se você imaginar que nós temos um país com enormes iniquidades sociais e iniquidades de gênero, ou quer dizer, né, esse maior impacto é exatamente sobre essas mulheres que acabam sendo mães e cuidadoras 24 horas por dia, o impacto em cima, não só social, mas humanitário, psicológico, né, ele é realmente muito importante. Nós temos mães na associação que as crianças estão em creche pública, só que a grande reclamação é, a gente não tem mediador. Então as mães têm que ficar com a criança na creche. A gente vive 24 horas para eles. Não estou reclamando. Eu estou dizendo que as coisas poderiam ser mais fáceis para dar uma melhor condição para a gente viver e não sobreviver. Amanda também nunca conseguiu atendimento para Alice pelo Sistema Único de Saúde. Ela participa de um projeto do Zika dentro da faculdade, da IFRJ, né? Pelo SUS, a gente já tentou. Ela está inscrita desde pequena, de 1 mês, no CRPD, e até hoje não foi chamada por falta de vagas. Nisso o tempo vai se passando, né? A gente vai perdendo a oportunidade de estimular, porque a palavra-chave era estimulação precoce. E precoce já não é, porque ela já tem 2 anos e 3 meses, então ela já está até muito atrasada. Como é que você vê o futuro da Alice?
A minha expectativa seria ver, sim, a minha filha andando, a minha filha falando, poder ouvir uma mãe da minha filha, gente, poder ver a minha mãe. filha olhar e saber quem é a mãe dela. Eu parei de viver o amanhã, de me perguntar o que vai ser dela, para viver o hoje, para dar o melhor para ela hoje. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Por tudo que já foi me dito, e até hoje ela está aqui. Então, de fato, há uma esperança, né? Hoje a gente sabe que microcefalia é apenas um dos sintomas que essas crianças apresentam. Elas podem ter lesão na parte de trás do olho, rigidez muscular, dificuldade de locomoção. É a chamada síndrome congênita do Zika. Entre outubro de 2015 e outubro de 2018, foram confirmados 3.267 casos de crianças com essas características. Outros 2.769 casos estão em investigação. Foram confirmadas 345 mortes pela síndrome do Zika. Outras 158 também estão em investigação. A gente procurou o Ministério da Saúde. Vamos ver a resposta. As pesquisas nos mostram que as crianças, os primeiros 1000 dias, são fundamentais para o desenvolvimento da criança, né? O desenvolvimento neurológico dela. Então, as pesquisas nos têm mostrado que é fundamental o desenvolvimento, a estimulação neurológica, a estimulação física, de tudo dessa criança. Então, o que a gente acertou em ter feito essa grande agenda, essa grande estratégia rápida, e hoje a gente está vendo resultados muito importantes no desenvolvimento dessas crianças. Primeiro, diretamente com contato com os gestores, quer dizer, ou seja, as pessoas que estão acompanhando essas crianças na própria atenção básica, com os coordenadores desses serviços e também com os gestores, né? E como eu disse anteriormente, com o próprio registro da notificação dessas crianças. Então, muito importante esse registro, porque é a partir daí que a gente vai identificar e devolver para o Estado e para o município para ele ir atrás dessa criança, fazer uma busca ativa para poder fazer imediatamente o acompanhamento, encaminhar essa criança para os diagnósticos, para que ela seja imediatamente acompanhada para a estimulação precoce, que é fundamental. Voltar a falar agora, então, sobre os problemas que as famílias com filhos com microcefalia encontram desde que aconteceu aquele surto há 3 anos. A gente mostrou aqui uma reportagem especial. Eu estou no estúdio com o neurologista Paulo Plagert. Vamos falar exatamente sobre isso. Ele é médico do Instituto da Criança da USP e também do Hospital Infantil Darcy Vargas. Doutor, boa tarde. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. A gente viu a representante do Ministério da Saúde reforçando a questão da importância dos primeiros 1000 dias da criança que nasce com microcefalia. Sim. As mães com quem eu conversei também falaram muito dessa questão da estimulação precoce. Isso. Agora, fato é que, pelo menos segundo essas mães com quem eu conversei, elas não tiveram isso, não tiveram esse atendimento. A bem da verdade é que o atendimento pelo Sistema Único de Saúde para essas famílias é falho. Na realidade, a gente tem uma situação muito importante. A gente tem um atendimento médico, um atendimento primário, um atendimento terciário, dependendo do centro que você tem, que é relativamente bom para fazer diagnóstico. O grande problema seria a parte multidisciplinar. Isso a gente tem uma carência de profissionais relacionados a isso. Seria muito importante o auxílio de uma fisioterapeuta, o auxílio, por exemplo, de uma fonoterapeuta, um terapeuta ocupacional, que é fundamental nesses primeiros meses de vida da criança uma estimulação precoce, porque você ainda tem áreas do cérebro que você consegue, a famosa plasticidade neuronal, que muita gente já ouviu falar, você consegue trabalhar isso de uma maneira que a criança consiga otimizar áreas que poderiam ser melhores utilizadas quando você não tem, né? Quando você tem uma lesão. E a gente não vê esses especialistas à disposição no Sistema Único de Saúde. A demanda é maior do que a oferta? A demanda é muito maior que a oferta. Nos grandes centros você consegue ainda ter, isso. Então, grandes capitais, os estados mais ricos da União, isso você tem uma oferta, claro, de profissionais que não vence a demanda. Infelizmente, a gente não consegue isso. Então, às vezes, você vê situações de pacientes que esperam 2, 3 anos para conseguir começar um tratamento. É exatamente o que a gente está vendo com essas duas mães, né? Sim. As crianças já têm 2 anos e meio a 3 anos... E realmente elas não tiveram esse atendimento todo do começo. O que isso pode acarretar no desenvolvimento da criança? Então, quanto mais precoce se estimula, você consegue otimizar isso. A intenção desses pacientes é você tentar fazer com que eles tenham uma independência melhor, o máximo de independência possível para o dia a dia.
Claro, isso vai depender muito da lesão. A gente, tratando de Zika, a gente sabe que a destruição do tecido cerebral é muito importante. Mas dependendo, algumas crianças podem ter em menores graus, maiores graus, e isso, dependendo do grau, você consegue dar uma condição melhor. E às vezes a gente vê isso, que justamente naquele momento que teria, se você conseguir aplicar um bom trabalho multidisciplinar, você consegue melhorar a qualidade dessas crianças e elas podem desenvolver. Aquela que você não trabalha desenvolve isso, aquela que você trabalha, ela consegue ter um ganho, assim, muito importante. Que infelizmente a gente vê em muitos casos o não trabalho, né? Doutor, muito obrigada por ter vindo aqui para explicar isso para a gente, a importância desse atendimento, que ele tem que ser feito. Sim, sim. As mães estão ali, elas precisam ser atendidas, né? Os casos são muito tocantes, eu acompanho isso já há 3 anos, desde quando começou o surto, e é muito impressionante mesmo. Obrigada de verdade. Boa tarde para você.